I just want to say one word to you. Just one word. Yes, sir. Are you listening? Yes, I am. Plastics. Esse foi o conselho do Sr. Maguire para Ben, o jovem protagonista do filme The Graduate. Hoje em dia, a fala do Sr. Maguire é famosa por ser considerada totalmente visionária, já que daquela época para cá o uso do plástico aumentou consideravelmente. Então quem investiu nisso se deu bem. Mas a verdade é que na década de 60 o conselho não passava de uma piada de mau gosto. Sabe por quê? De início, o plástico surgiu como substituto para o marfim, um material retirado das presas de elefantes selvagens. O primeiro plástico totalmente sintético foi inventado em 1907 por Leo Baekeland. Ele se chamava baquelite e, além de ser um bom isolante, era durável, resistente ao calor e oferecia possibilidades infinitas de aplicação. Mas foi só durante a Segunda Guerra Mundial que a indústria do plástico realmente cresceu. O plástico passou a ser usado nas engrenagens dos veículos, em cabos de paraquedas, nos pneus dos carros, enfim, o material foi descoberto quase como um milagre durante a Segunda Guerra. O problema é que depois de colocar o plástico num pedestal, a geração do pós-guerra começou a enxergar ele mais como uma maldição do que como um indício de sucesso. Em 1967, quando o filme foi lançado, plástico era sinônimo de coisa frágil e barata, além de já ser conhecido como prejudicial para o meio ambiente. Porém, isso não impediu o material de trilhar a sua jornada direto para o topo, já que ele acabou sendo essencial para diversas inovações com o passar dos anos. A ONU aponta que, da década de 70 até a década de 90, a produção de plástico mais do que triplicou, e atualmente já produzimos uma quantidade de plástico por ano que é quase equivalente ao peso de toda a população humana. Hoje, praticamente tudo que usamos vai plástico. A carcaça do seu celular, o para-choque do seu carro, a embalagem do arroz que você comeu ontem, até na construção da sua casa foi usado plástico. É exatamente esse o problema, o plástico está em todo lugar. Isso não seria um problema se o material fosse inofensivo para o meio ambiente, mas ele está muito longe disso. Segundo o Programa Ambiental da ONU, estima-se que desde o início dos anos 50 foram produzidas mais de 8 bilhões de toneladas de plástico. A questão é que só 9% do material descartado foi reciclado, 12% queimado e 79% está por aí se acumulando na natureza. E esse lixo todo que não foi reciclado, a tendência é que ele demore centenas de anos para desaparecer. É como se a humanidade estivesse se afogando em plástico. Em uma rápida pesquisa no Google, ele nos informa que em média o plástico demora 500 anos para se decompor, podendo variar de acordo com o tipo e uso. E como a descoberta do material em si tem pouco mais de 100 anos, é provável que o primeiro plástico da história ainda esteja por aí e vai continuar por um bom tempo. A situação é tão assustadora que pode ser encontrado plástico até no nosso estômago. Um estudo concluiu que é como se estivéssemos comendo cerca de um cartão de crédito por semana. Pesquisadores de todo o mundo já perceberam o problema, por isso estão procurando materiais alternativos para o plástico, ou pelo menos para algumas das intermináveis aplicações dele. E foi exatamente nessa busca que descobriram os cogumelos. Mas o interessante dos pesquisadores não está na parte que você usa para fazer sopa, o foco é no micélio, que é basicamente a raiz do fungo. Esse material promete balançar a indústria do plástico. Desde a Segunda Guerra Mundial, o consumo de plástico vem aumentando consideravelmente e, como consequência disso, a quantidade de lixo também. Para você ter uma ideia, o UNEP estima que atualmente são produzidos cerca de 300 milhões de toneladas de resíduos plásticos por ano, sendo que só 9% do plástico descartado até hoje foi reciclado, 79% acabou na natureza, inclusive nos rios e oceanos, e 12% foi queimado, o que também não é boa coisa, já que essa queima libera gases tóxicos e polui o meio ambiente. Acontece que produzir plástico novo é barato, então investir na reciclagem não é um grande atrativo, o que faz com que a quantidade de lixo acumulado só aumente. Mas por mais que o plástico seja um problema, ele em si não é um grande vilão. O real problema é o seu uso para tudo. Em certo ponto da história, ele foi inclusive responsável por salvar a vida animal. Há um pouco mais de 100 anos atrás, tudo que nós produzimos hoje com plástico era produzido com uma série de outros materiais, de brinquedos e óculos a cabos de facas, pentes e as teclas do piano. Esses itens eram produzidos com ossos, madeira, chifres, cascos de tartaruga e presas de elefante. E em parte a descoberta do plástico foi justamente para substituir esses materiais, que eventualmente acabariam com a vida de muitos animais. O motivo do plástico ser tão abundante é porque ele é feito do petróleo, mas não só isso, ele é feito da sobra da produção da gasolina. Então, basicamente, enquanto estivermos produzindo gasolina, vamos ter plástico praticamente de graça. Segundo Eben Bayer, cofundador da Ecovative, o plástico é um material incrível pela sua extensa capacidade e durabilidade.
Você não iria querer que o plástico fosse pouco durável em uma usina nuclear, nem em um capacete quando fosse entrar em uma obra. O problema é o uso dele para coisas descartáveis. Ele está em todo lugar, na sacola do mercado, na embalagem do queijo, entre as fatias do queijo para que elas não grudem, enfim, este é o problema. Ele está ali só para manter o que você vai comprar intacto. Depois de comprado, ele vai direto para o lixo. Nós chegamos em um ponto em que estamos comendo, bebendo e respirando plástico. Se continuar assim, a tendência é piorar. Mas onde existe um grande problema, existe uma grande oportunidade. Por isso, o micélio surge como uma verdadeira luz no fim do túnel. O micélio é parte do fungo. Ele é basicamente a sua raiz, já que sua principal função é absorver nutrientes do solo. O micélio ainda serve como um reciclador, porque ele absorve as substâncias contaminantes do solo e as transforma em alimento. Então ele cresce quase sem parar usando essas substâncias mais toda a matéria orgânica que ele conseguir encontrar, se adaptando a qualquer cenário. Além de ser incrível para o meio ambiente, o micélio consegue ser mais forte do que o concreto, um excelente isolante, resistente ao fogo e fácil de moldar. Mas não é só isso que faz dele o plástico do futuro. A Ecovative foi a primeira empresa a decidir fazer embalagens usando micélio ao invés de isopor, que é um tipo de plástico. A empresa começou a estudar a possibilidade em meados de 2006 e deu tão certo que hoje a maioria dos materiais existentes feitos com micélio estão sob licença da Ecovative. Segundo o próprio diretor da empresa, eles já têm mais de 40 patentes em 31 países. O material é feito através da mistura do fungo com resíduos naturais, como casca de arroz e palha de milho. Essa mistura é colocada em um molde deixada em um ambiente favorável para o crescimento do micélio e em torno de 7 dias o fungo faz seu trabalho, absorvendo esse resíduo orgânico e crescendo de acordo com o molde. Parece mágica, em poucos dias o fungo consome toda a matéria orgânica e se expande tomando o formato desejado. Então as embalagens são colocadas em um forno para parar o crescimento dos fungos, garantindo que ele vai manter o formato ao longo da sua vida útil. Então, ao fim dela, elas podem ser tranquilamente devolvidas para a natureza, já que ao contrário do plástico, que demora centenas de anos para sumir, o micélio não demora mais do que algumas semanas para ser completamente absorvido. E tem dado muito certo. A Dell é só uma das gigantes que já usa as embalagens da Ecovative. Em entrevista ao The Guardian, Eben Bayer, o diretor da Ecovative, disse que o motivo que leva eles a baterem de frente com uma indústria bilionária como a do plástico é o fator sustentável do micélio. Segundo ele, a Ecovative não está extraindo coisas, mas aproveitando o poder da biologia. Embalagens que imitam isopor não são a única coisa que o micélio pode substituir. A própria Ecovative também trabalha com imitação do couro e até um bacon de micélio. O fungo ainda tem um futuro na indústria da moda e na construção civil. Até a Adidas já descobriu o potencial do micélio. A empresa está produzindo o Stan Smith 2022 em parceria com a Bolt Threads, que usa a tecnologia da Ecovative para produzir couro com micélio. A Michael Works é a empresa que está trabalhando com o fungo para a criação de materiais de construção. Ela fundiu madeira com micélio e conseguiu criar tijolos resistentes ao fogo, mais duros que o próprio concreto. E como se já não bastasse, o micélio pode servir ainda como um tipo de concreto inteligente que é capaz de se reparar sozinho. Já imaginou ter uma casa que se conserta sozinha? Pois é, o micélio pode fazer isso por você. E tudo porque mesmo depois de ter seu crescimento interrompido durante o processo de produção do tijolo, o fungo pode ser reativado quando necessário, o que faz com que ele volte a crescer e, naturalmente, se conserte por conta própria. Além dessas aplicações, uma série de outras estão sendo testadas e desenvolvidas enquanto você assiste esse vídeo, desde materiais tipo a borracha até os filamentos usados em impressoras 3D. A Business Wire diz que em 2019 o mercado global de cogumelos chegou a valer quase 54 bilhões de dólares, e a tendência é que esse valor chegue a mais de 86 bilhões em 2025. Isso quer dizer que se Ben vivesse hoje e tivesse seguido o conselho do Sr. Maguire à risca, provavelmente seria um homem bem-sucedido, mas com certeza seu conselho para a próxima geração seria um pouco diferente. Yes, sir. Are you listening? Yes, I am. Cogumelos.